Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus maravilhoso, Deus fiel. Desde já, nossa gratidão aqui por mais um culto na presença do Senhor. E sem perda de tempo, já convido toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em Êxodos, livro de Êxodos, capítulo 23, versículo 20. Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Enquanto os irmãos procuram aí, já vou pedir para os irmãos também, para nós estarmos orando, por essa obra. Iniciamos a obra aí há pouco tempo, E hoje já tivemos aí esse contratempo aqui da energia, queimou o disjuntor, irmãos? Então vamos orar, porque lá na outra igreja já tivemos problema com eletricidade, Mas aqui vai estar repreendido em nome de Jesus Cristo, irmãos. Porque os irmãos veem, A gente se dedica para fazer a obra do Senhor. É claro que vai vir retaliações também, Ontem estivemos aqui, na semana toda, arrumamos várias coisas aqui, esses monitores também, para ficar mais fácil aí de acompanhar a Bíblia, as letras das músicas, Então a gente vai continuar orando e trabalhando e todo mal vai cair por terra em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus já enviou até um eletricista aí para estar, olhando aí para nós. E Deus, Ele dá a vitória em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Quem achou dar um glória a Deus nessa noite, irmãos? Aleluia, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Não sei se você estava com frio, irmãos, mas o Espírito Santo vai nos aquecer nessa noite. Já está nos aquecendo, E vai continuar nos aquecendo nessa noite. A palavra do Senhor diz em Êxodo 23, versículo 20, e nós vamos ler até o versículo 25. A palavra de Deus diz: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Um povo cheio de eu, irmãos? Um povo cheio de eu. Mas Deus, Ele destrói todos, irmãos, que entram no caminho do cristão para fazer o mal. Versículo 24 diz: Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Não sei se os irmãos observaram, mas olha só essa promessa, irmãos. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Amém, meus irmãos? Quem crê nessa palavra pode sentar, dando glória a Deus, porque Deus, Ele é fiel nas nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós queremos falar sobre princípios e promessas. Porque princípios e promessas sempre caminharam juntos. Não tem como separar princípios de promessas. Quando nós praticamos os princípios, nós vivemos as promessas. A promessa é a parte de Deus. O princípio é a parte que nós temos que andar neles. É a parte que nós temos que viver. É a parte que nós temos que praticar. A vida gira em torno de princípios. E a palavra do Senhor também se baseia em torno de princípios. Princípios divinos, princípios bíblicos. Quando nós obedecemos os princípios, nós somos abençoados pelos princípios. Mas quando nós ferimos os princípios, nós somos feridos pelos princípios também. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente colhe, a gente planta. A Bíblia também nos ensina que a nossa vida gira em torno de escolhas. Todos os dias nós temos escolhas para fazer.
Quando nós escolhemos certo, coisas boas vão acontecer. Quando nós escolhemos errado, coisas ruins vão vir sobre as nossas vidas. Às vezes, pequenas escolhas erradas vão trazer pequenas consequências. Mas grandes escolhas erradas vão trazer grandes consequências. Então, se todos os dias a gente errar um pouquinho, irmãos, e não consertar esses erros, esses pequenos erros vão se acumular e quando vê que não, você vai ter uma montanha de problemas sobre as suas vidas. Quando você vê que não, muitos problemas vão se acumular na sua vida. Uma coisa é você resolver algo ali que ainda está pequeno. Outra coisa é você resolver problemas acumulados. Problemas acumulados é uma coisa muito séria. Então, às vezes, algo que era para ter sido resolvido há muito tempo, não é resolvido. E vai se acumulando, vai se acumulando e vai se acumulando. Chega um ponto que nós olhamos para trás e pensamos, por que eu não resolvi isso antes? Por que eu não ouvi esse conselho antes? Por que eu não obedeci antes? Por que eu não consertei isso na minha vida antes? Por que antes eu não tomei essa decisão de eliminar isso da minha vida? Então, irmãos, princípios e promessas. Cumprimos os princípios e Deus, Ele cumpre a promessa. Pastor William, cumprir princípios é fácil? Cumprir princípios bíblicos, irmãos, para o homem é impossível, dependendo só da nossa força, do nosso braço, do nosso próprio entendimento, é impossível. Mas a palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra em cada um de nós, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Todos os dias é o Espírito Santo que está agindo na nossa vida. Todos os dias é o Espírito Santo que está agindo na nossa mente, agindo no nosso coração. E nós somos aperfeiçoados a cada dia. A Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. E uma coisa interessante, irmãos, desse texto, é que talvez a nossa irmã Laiane nem lembra. Mas quando nós estávamos lá na outra igreja, ela leu um versículo desse texto, né? Lembrou, irmã Laiane? Ela leu o versículo aqui, 25, irmãos. E eu estava ali sentado, né? Quando ela teve a oportunidade, leu. Quando ela leu, essa palavra já ficou no meu coração. Disse, meu Deus, essa palavra é uma palavra forte. Versículo 25 que diz assim, ó: servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Eu pensei, poxa, quando nós servimos ao Senhor, tem todas essas promessas para as nossas vidas? Eu pensei, esse versículo é forte. Mas quando eu fui ler o texto e o contexto, eu achei mais forte ainda. Porque qual é o contexto dessa palavra aqui, irmãos, desse texto? O contexto é que Deus, Ele já havia ali prometido a terra para o povo ali de Israel. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. Primeiro ali foi os hebreus, né, israelitas, judeus. Mas a promessa de Deus foi sempre para o povo dele, para o povo que crê, para o povo que obedece, para o povo que acredita. Então Ele prometeu tirar o povo da escravidão e transportar o povo para uma terra que mana leite e mel. A Bíblia fala que Jesus, Ele já nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, irmãos. Nos tira da escravidão e nos leva para a bênção. É claro que a terra que Deus nos promete, quando nós vamos a entender o Novo Testamento, não é uma terra física, não é uma terra aqui, né, dessa vida passageira, não. É uma terra espiritual, é uma Canaã espiritual que Deus, Ele está nos transportando. Mas o Antigo Testamento é uma sombra. O Antigo Testamento era uma representação de tudo que Deus ia fazer na minha e na sua vida. Nós temos uma terra prometida. Nós temos uma terra prometida para nos adentrar dentro dela. Nós temos uma terra prometida, irmãos, para tomar posse dela. E a palavra do Senhor fala que aonde nós colocarmos os nossos pés, nós vamos tomar essa terra por herança, irmãos. Vamos tomar posse dessa terra. A promessa de Deus é essa. Mas a promessa não vem sem os princípios. Às vezes, irmãos, nós queremos viver as promessas, mas queremos abrir mão dos princípios. E se você for lá para Hebreus capítulo 10, versículo 35, a palavra de Deus diz: não abram mão da sua confiança,
porque ela tem uma grande recompensa. Porque depois que vocês haverem feito a vontade de Deus, vocês irão alcançar a promessa. Perceberam a sequência? Depois que vocês tiverem feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa. Não tem como alcançar a promessa sem fazer a vontade de Deus. Porque a promessa é de Deus, a vontade é dele, então nós temos que andar segundo a sua vontade, irmãos. Não tem como nós queremos só as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos, irmãos. Temos que querer a promessa, mas também o Deus que nos faz essas promessas. Então, irmãos, quando Deus nos conduz no caminho da promessa, Ele mesmo garante a nossa segurança. Deus, Ele tinha prometido para aquele povo: eu vou levar vocês para uma terra prometida, para uma terra abençoada, onde não vai faltar nada para vocês, porque Deus nos criou para sermos abençoados. E Deus prometeu levar aquele povo, mas Deus mesmo proveu ali a segurança para aquele povo. Deus guiou aquele povo e o próprio Deus protegeu aquele povo. Quero te dizer que Deus, Ele tem uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Ele quer que você alcance a promessa e Ele mesmo vai te livrar de todos os perigos para que você alcance essa promessa. Pouco antes de chegar aqui, eu estava ali assistindo ali umas notícias, né, nas redes sociais, irmãos. E hoje em dia é tanta violência, né, irmãos? É tanta violência, tanta coisa. E assim, parece que a maioria das violências são contra as mulheres, que eu creio que é o sexo mais frágil, né? Eu vi novamente ali uma cena de violência contra as mulheres, né? Contra uma mulher ali. E eu pensei, meu Deus, aonde vai parar a maldade do ser humano? Eu quero dizer que a maldade do ser humano não vai parar sem Jesus. A maldade do ser humano só para quando o ser humano entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Porque talvez você pense, pastor, mas eu não sou ruim assim, eu não tenho coragem de fazer essa violência. Mas, irmãos, muitas vezes a maldade está nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Às vezes pensamos mal de alguém, às vezes até desejamos o mal de alguém, a derrota. Então a maldade do ser humano, irmãos, está cada vez pior. Então eu pensei, meu Deus, esse mundo está muito perigoso, esse mundo para quem não tem Jesus. Porque Jesus, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso livramento. Então, quando Deus nos promete nos levar para essa terra, Ele vai nos proteger de todo mal. Está aqui no versículo 20, ó. Versículo 20 diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho, e para que ele te leve ao lugar que eu tenho preparado. Olha só. Deus, Ele mandou o povo ir, Ele prometeu a terra para o povo, mas não ficou só por aí. Ele continuou prometendo para o povo: e eu vou mandar um anjo adiante de ti. Irmãos, todas as vezes que você sai da sua casa, Deus, Ele manda um anjo na sua frente para te livrar de todo o mal. Todas as vezes que você está ali na presença do Senhor, a Bíblia fala que existe um anjo que está ao seu redor, te livrando e te protegendo de todo o mal. Então nós precisamos dessa proteção. Deus, além de dar as promessas, Ele dá as condições de nós vivermos a promessa. E eu acho interessante que diz isso, ó, para que Ele te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Todos os dias o inimigo das nossas almas, ele quer ceifar as nossas vidas. Todos os dias o inimigo das nossas almas, ele quer fazer algo, irmãos, para nos destruir. Mas é Deus que está nos guardando, é Deus que está nos protegendo. Eu não me esqueço nunca que quando eu converti ao Senhor, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, não esqueço de um pastor que estava pregando, né? E eu era novo convertido. E eu estava ali escondidinho ali na igreja para ninguém me ver, bastante tímido. Mas Deus, Ele me viu. E Deus, Ele levantou esse pastor para dizer o seguinte. Esse pastor olhou para mim e esse pastor falou: meu jovem, você só está aqui hoje porque naquele dia que você estava naquele boteco, naquela região, ele foi lembrando ali, irmãos, ele foi montando uma cena, que aquela cena ela veio na minha memória, e eu me lembrei de onde ele estava falando. Um boteco que eu frequentava quando eu estava no mundo. Ele falou: jovem, você só não morreu naquele dia, porque Deus, Ele enviou um anjo para te livrar. Aí eu pensei, mas eu não era nem crente, eu não estava nem na presença de Deus ainda,
Mas Deus, Ele sabe, irmãos, aquele que vai viver a promessa. Deus, Ele sabe aquele que vai ali aceitar Ele como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Então Deus, Ele guarda. Deus, Ele diz assim, eu vou guardar o meu servo porque lá na frente Ele vai fazer a minha obra. Eu vou guardar o meu servo porque lá na frente Ele vai me adorar. Eu vou guardar o meu servo porque lá na frente Ele vai viver os propósitos que eu tenho na vida dele. Então Deus, Ele nos guarda, irmãos, no caminho da promessa. Mas é necessário nós cumprirmos os princípios bíblicos. E nesse texto aqui, eu aprendo alguns princípios. E vou trazer aqui alguns princípios que nós podemos cumprir para que nós alcancemos a promessa. O primeiro princípio que nós temos que cumprir: ouvir a voz de Deus. Irmãos, não é ouvir a voz do inimigo, não é ouvir a voz da vizinha fofoqueira, né? Não é ouvir a voz daquele que te quer mal, não é ouvir a voz do ímpio, é ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, nós temos que calar todas as vozes que muitas vezes estão ao nosso redor, irmãos. Vozes muitas vezes para nos atormentar, vozes muitas vezes para nos perturbar, vozes que muitas vezes surgem para nos distrair. Temos que ouvir a voz de Deus. Como eu estava trabalhando aqui muito na igreja aqui com os meninos e tudo, eu estava ali sentindo, uma necessidade maior de parar para orar mais, dar um tempinho, silenciar tudo, irmãos, para orar mais, fazer propósito. Aí eu falei com Deus, eu vou começar um propósito aqui. Um propósito mais para a minha vida espiritual, porque eu estou me esforçando muito fisicamente, estou ficando cansado para buscar o espiritual, mas eu vou começar um propósito com o Senhor. Irmão, só foi começar esse propósito, Deus começou a falar comigo grandemente, irmãos. Na oração, nos louvores, na palavra, Deus começou a falar comigo, e quando Deus fala contigo, você consegue identificar, irmãos. Às vezes você pode até pensar, não, acho que eu estou com dúvida, não sei se é, não sei se não é. Quando surge a dúvida, irmãos, às vezes é até mesmo o inimigo querendo criar dúvidas na sua mente. Mas quando você fica ali, irmãos, parando para refletir, parando para pensar, você sabe que foi Deus que falou com você. Porque um versículo se repete, um louvor se repete, aquilo que estava na sua mente você ouve no louvor, aquilo que estava na sua mente você ouve no versículo, aquilo que você estava na sua mente você ouve na igreja, porque Deus, Ele quer confirmar. Às vezes nós achamos que orar é só colocar os joelhos no chão, é só chegar diante de Deus e começar a falar sem parar. Não, irmãos, a oração tem que começar, é nós ouvirmos ao Senhor, porque Ele já está pronto, preparado, irmãos, para falar conosco. Às vezes nós não estamos preparados ainda para ouvir Ele, mas Ele já está pronto e preparado para falar conosco. Então primeiro a gente para e ouve, depois nós começamos a dialogar com o nosso Deus. E Deus, irmãos, Ele sempre vai falar com aquele que busca Ele. Então ouvir a voz de Deus é um princípio que nós temos que cumprir. E está aqui no versículo 22, na parte A, que diz: mas se diligentemente lhe ouvires a voz. Então, primeiramente, para alcançar a promessa, ouvir a voz de Deus. O inimigo vai querer te desviar da promessa, irmãos. Temos que aprender a identificar a voz certa, a voz do Senhor. Primeiro a gente ouve, e depois é o segundo princípio, obedecer. Porque aqui na parte B do versículo diz o seguinte, se você ouvir a voz de Deus e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Percebeu? Primeiro a gente ouve, depois a gente tem que fazer tudo o que eu te disser. Aqui Deus estava falando de anjos, Deus estava falando de anjos. Vou enviar um anjo diante de ti, esse anjo vai te dar instruções, esse anjo vai te guardar. Mas muitas vezes, irmãos, não precisamos esperar por um anjo nos dar instruções. Cada vez que Deus Ele usa um homem de Deus, cada vez que Deus Ele usa uma mulher de Deus, cada vez que Deus Ele usa, jovens, a sua mãe, o seu pai, para te dar uma instrução, para te dar um conselho, é a voz de Deus te orientando, porque Ele usa outras pessoas também. Ele usa homens, mulheres, pastores, irmãos, irmãs, amigos, amigas, porque às vezes nós pensamos que Deus vai falar só através do anjo, mas Ele fala também através daqueles que nos dão bons conselhos também. E nós temos que ouvir. E depois que ouvir, porque ouvir é diferente de escutar. Às vezes nós só escutamos. Escutar é uma coisa, mas ouvir é outra.
Quantas vezes a mãe não chega, né? Eu canso de falar com esse menino, mas esse menino não me dá ouvidos. É porque às vezes o menino está escutando, mas o menino não está ouvindo no sentido de obedecer, não está dando ouvidos. Temos que dar ouvidos a Deus, irmãos. Temos que dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, porque Ele só nos guia para o caminho certo. Então, ouvir e obedecer. E aí eu comecei a meditar, eu pensei, Senhor, por que às vezes nós seres humanos somos tão desobedientes? Por que às vezes, Senhor, parece que a gente faz questão de desobedecer? Por que às vezes a gente faz questão, muitas vezes, de ser rebeldes? Porque, irmão, o ser humano muitas vezes é rebelde. Às vezes o ser humano é pirracento, às vezes o ser humano é teimoso. Aí eu pensei, porque a obediência, ela pode seguir 3 princípios. Primeiro princípio que a obediência pode seguir, o princípio espiritual, porque a obediência é algo espiritual também. Obedecer a Deus, irmãos, envolve o nosso espiritual. Pessoas espirituais obedecem. Pessoas que não são espirituais, são carnais, elas desobedecem, elas se rebelam, elas ficam com raiva, ficam criando coisa para arrumar briga, porque estão sendo carnais. Mas pessoas espirituais, elas obedecem. Aí às vezes você pensa, pastor, mas eu não consigo ser tão espiritual assim. Então você pode seguir o segundo princípio. Porque a obediência também é um princípio de sabedoria. Pessoas sábias obedecem. Pessoas tolas desobedecem. Porque a desobediência traz consequências ruins. Aí eu penso, por que o ser humano gosta de desobedecer sabendo que vai trazer coisas ruins? Aí novamente, né? Eu trago o exemplo aqui dos nossos filhos. A maioria das vezes quando eles estão pequenos, que a gente fala, menino, não faz isso. Menino, não faz isso que você vai se machucar. Menino, não faz isso que isso não vai dar certo. E mesmo assim a criança às vezes faz e se machuca. E depois que se machuca ela começa a pensar, bem que meu pai falou, bem que minha mãe falou. Então eu fico pensando, obediência também é um princípio de sabedoria. O tolo não obedece, mas o sábio, ele obedece. E a Bíblia fala que nós não podemos ser, né, como tolos neste mundo, mas nós temos que ser sábios, irmãos. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes você pensa, pastor, mas eu não consigo nem ser espiritual e nem me acho muito sábio. Então vamos para o terceiro princípio. Obedecer também é uma questão de inteligência. Irmãos, obedecer é uma questão de inteligência. Porque se a gente sabe que a obediência traz coisas boas e a desobediência traz coisas ruins, por que nós vamos ser desobedientes, né? Podemos usar a inteligência também. Usar a inteligência, usar a sabedoria, mas principalmente, irmãos, nos tornar espirituais para que cada vez mais Deus ele nos direcione para a terra prometida, meus irmãos. E aí nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora nós temos que entender uma coisa. Como eu falei, o Antigo Testamento era uma sombra, era uma ilustração do que viria. No Antigo Testamento, irmãos, as pessoas entendiam assim. Então quer dizer que eu tenho que obedecer para ser abençoado? Era assim o entendimento do povo. Então eu obedeço, depois que eu obedeço eu sou abençoado. No Novo Testamento, irmãos, quando você estuda mais profundamente, você entende que é diferente. Você entende o mistério do Novo Testamento. No Antigo Testamento você obedecia para ser abençoado. No Novo Testamento você obedece porque você já é abençoado, irmãos. É diferente. Não é obedecer para conseguir a bênção, não. É porque você já conseguiu a bênção, agora você vai ser obediente porque você quer agradecer ao Senhor. Não é obedecer para ser salvo, não. Você já foi salvo, agora você passa a obedecer. A obediência, ela é um reflexo da salvação. A obediência, ela é uma evidência da salvação. Uma evidência que nós estamos buscando a Deus. Uma evidência que nós entregamos nossa vida para o Espírito. Uma das maneiras de nós medirmos a nossa espiritualidade é a gente saber se está se desenvolvendo na nossa vida o amor e a obediência. São os melhores termômetros para medir a nossa espiritualidade. Não é o tanto que a gente prega, não é o tanto que a gente louva, não é o tanto que a gente tem dons, talentos, não. É o quanto nós somos submissos à vontade de Deus, é o quanto nós aprendemos a praticar a obediência do Senhor.
Então, primeiro princípio, ouvir a voz de Deus. Segundo princípio, obedecer à voz de Deus. E o terceiro, se livrar dos ídolos. Está aqui no versículo 24. Versículo 24 diz: não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Ou seja, não adorarás os seus deuses, não adorarás os seus ídolos. Nós ouvimos a voz de Deus, nós obedecemos, mas nós temos que nos livrar também dos ídolos, irmãos, que nós carregamos quando nós estamos fora da presença de Deus. Pastor, e o que é um ídolo? O ídolo é uma imagem de escultura? Irmãos, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. A Bíblia fala: aonde estiver o seu tesouro, lá vai estar o seu coração também. A Bíblia ensina a buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Então o ídolo é tudo aquilo que ocupa o tempo de Deus, que ocupa o lugar de Deus nos nossos corações. O ídolo pode ser o dinheiro, a pessoa pode botar o dinheiro acima de Deus. O ídolo pode ser até mesmo um namorado, uma namorada. A pessoa pode dar mais importância para um relacionamento do que para Deus. O ídolo pode ser uma mãe, um pai, um filho. O ídolo pode ser uma carteirinha, né? O ídolo pode ser, irmãos, um filho, né? O ídolo pode ser, irmãos, até mesmo o nosso eu, o nosso ego. O ídolo pode ser qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus nas nossas vidas. O ídolo pode ser até mesmo a nossa casa, a nossa televisão. Quantos muitas vezes, no lugar de buscar adorar a Deus, às vezes não estão aí na frente de uma televisão. O ídolo pode ser o nosso sofá, quando a gente não sai da zona de conforto. O ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus nas nossas vidas. O ídolo vai ser tudo aquilo que nós priorizamos no lugar de Deus. Então nós temos que destruir todos os nossos ídolos. Às vezes o ídolo é o nosso próprio entendimento. Às vezes o ídolo é o nosso próprio raciocínio humano. Eu, quando vim para a presença do Senhor, tive que destruir vários ídolos na minha vida. Porque eu era acostumado com o mundão, e era acostumado até a minha própria opinião. Então, às vezes, quando eu ouvia uma pregação, ouvia um pastor pregando algo mais duro, às vezes aquele ídolo que estava dentro de mim não queria ouvir, não queria obedecer. E eu pensava: não, esse pastor não sabe de nada, quem sabe da minha vida sou eu, não é bem assim. Era um ídolo que eu tinha que destruir dentro de mim. Talvez o ídolo, irmãos, pode ser um medo que tomou tanto de conta do seu coração que você não consegue se libertar deste medo. Então o medo tomou o lugar de Deus no seu coração. Só que a palavra de Deus, ela fala: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, irmãos. Até o medo pode se tornar um ídolo. E hoje Jesus, ele está aqui nessa noite, irmãos, para nos fazer destruir todos os ídolos que estão nos impedindo de alcançar a promessa, todos os ídolos que estão impedindo da gente chegar na terra prometida, irmãos. O que tem sido o seu ídolo, irmãos? Talvez a falta de tempo, talvez o excesso de trabalho, talvez a fraqueza em buscar o Senhor, talvez a fraqueza espiritual. Hoje Deus, ele está falando: destrua todos os seus ídolos, não adorará os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Quando a Bíblia fala despedaçar, não é só você, igual muitas vezes os homens fazem, né? Ah, o homem vai limpar um negocinho ali, a mulher quando vai limpar a casa, né? A mulher capricha muito, né? A mulher limpa ali, deixa tudo bonitinho, capricha, lava, joga água. O homem muitas vezes não, né? O homem vai dar uma limpada ali, pega o tapete, levanta, joga a sujeira para debaixo do tapete, né? Nem todos os homens, mas tem uns que tem mania de fazer isso. A mulher, se derramar alguma coisa no chão, ela já pega logo ali o kit limpeza, o equipamento de limpeza, e já limpa tudinho, né? O homem muitas vezes derrama alguma coisa no chão, o primeiro tapete que ele vê, ele pega e esfrega no chão, né? Para dizer que está limpando. Né, irmãos? Então, irmãos, quando a Bíblia fala despedaçar, é uma limpeza por completo. Não é você dar uma reforma mais ou menos, uma reformada, uma maquiada, não. É destruir totalmente todos os nossos ídolos.
Porque senão nós não vamos chegar na terra prometida. Deus, quando prometeu a terra para aquele povo, como nós falamos aqui no começo, Deus guiou e protegeu aquele povo. A Bíblia fala que de noite era uma coluna de fogo para o povo não sentir frio e guiar o povo. E de dia era uma coluna de fumaça para o sol não queimar o povo ali, irmãos. Aí o que acontece? O povo estava caminhando pelo deserto. O deserto de dia é um sol escaldante. Aí Deus mandava nuvem para proteger o povo. De noite era um frio, irmãos, de arrepiar. Deus mandava uma coluna de fogo. Ou seja, de dia e de noite Deus protegia e cuidava do povo. É isso que Deus faz nas nossas vidas. De dia e de noite Ele está cuidando e nos protegendo, irmãos. Porque eu quero perguntar, mesmo que seu dia tenha sido difícil, esse dia de hoje, mas quem aqui deixou de comer, irmãos? Quem aqui não comeu hoje? Quem aqui não se alimentou? Todos se alimentaram, né? Quem se alimentou aqui hoje, irmãos? Quem se alimentou? Todos se alimentaram, né? Todos aqui beberam água? Todos beberam água, né? Todos têm um teto para estar se protegendo dessa chuva? Tem, né? Todos estão aqui vestidos nessa noite? Estão, né? Por quê? Porque foi Deus que protegeu. Foi Deus que proveu para você. Foi Deus que cuidou de você de dia e de noite. No deserto, irmãos, era tão incrível que diz que nem a roupa do pessoal lá envelhecia. Eu fico assim imaginando como é que era isso, né? A roupa não envelhecia, as sandálias não se arrebentavam. Fico pensando, meu Deus, acho que o Pedro também tinha que ter passado por esse deserto. Porque pensa no menino que fica arrebentando sandália direto, irmãos. Só vive arrebentando as sandálias, né? Mas aquele povo não. Aquele povo nem as sandálias arrebentavam, porque Deus, Ele cuidava do povo. Não deixava o povo nem machucar os seus pés. Oi? Não ficavam velhos? Assim, as roupas não envelheciam, né? Assim, eles tinham uma mocidade, uma saúde, porque Deus cuidava deles no deserto, não deixava adoecer, não deixava morrer. Mas sabe o que aconteceu? Começou a acontecer? O povo começou a reclamar. Sabe o que começou a acontecer? O povo começou a murmurar. O povo começou a sentir saudades do Egito, saudades dos pepinos, dos repolhos. Até hoje eu fico me perguntando, Senhor, como é que pode sentir saudade de pepino e de repolho? Mas diz que o povo sentia saudade. O povo sentia saudade das carnes, né? Mas Deus tinha tudo isso para eles. Era só eles esperarem chegar a hora certa. Então o povo começou a murmurar. O povo começou ali a reclamar de Deus. Começou a duvidar das coisas do Senhor. Começou a se levantar contra as lideranças. Contra Moisés, contra Arão. O povo começou a ser rebelde. O povo começou a ser briguento. Não respeitar ali quem Deus levantava para guiar o povo. Aí sabe o que começou a acontecer, irmãos? Aquele povo começou a morrer no deserto. A Bíblia fala que da geração, né, de Josué e Calebe, só entraram eles e as novas gerações que surgiram, né, depois deles, irmãos. O povo que Deus tinha tirado lá do Egito, irmãos, todos morreram no deserto por murmuração, por desobediência, por não seguir os princípios de Deus. Aqui, os princípios estão bem colocados aqui. Ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e aqui destruir todos os ídolos. O povo já não estava mais ouvindo a Deus. O povo não estava obedecendo ao Senhor. E os ídolos que era para o povo destruir, eram os ídolos que o povo estava trazendo de volta para os seus corações. Estou com saudade do Egito. O Egito simboliza o mundo. É quando o cristão sente saudade das coisas do mundo. Sente saudade, né, dos prazeres do mundo. Aquele povo estava assim. Então eles não obedeceram esses princípios, irmãos. E muito menos o quarto e último princípio. O quarto e último princípio é servir ao Senhor. Está aqui no versículo 25, ó, que diz: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Hoje é um culto de cura e libertação, irmãos. E Deus, Ele está prometendo aqui, ó, Ele vai abençoar o seu pão, ou seja, o seu alimento. Ele vai abençoar a sua água também. Pastor, só essa água que a gente bebe aqui nessa terra? Não. Dentro de nós temos uma sede, mas não é só uma sede física. Não é só uma sede de uma água material. Nós temos sede e sede de Deus. A nossa alma anseia por Deus. A nossa alma anseia por amor, por alegria, por conforto.
E tudo isso, irmãos, é Deus que nos dá. Você pode passar o resto da sua vida procurando amor, paz, alegria neste mundão, mas vai ser tudo ilusório. Vai ser tudo passageiro. Quem pode saciar a nossa alma por completo é Deus. Ele chegou para aquela mulher no poço de Jacó, e aquela mulher estava ali pegando água. Aí Jesus, ele começou ali um diálogo com aquela mulher, e Jesus ele falou: olha, se você continuar bebendo dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você jamais voltará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior vai fluir rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Aí aquela mulher pensou que Jesus estava falando da água terrena, da água física. Aí a mulher falou: mas você não tem nem balde, como é que você vai pegar essa água aí? E Jesus está explicando que era água espiritual, mas ela não estava entendendo. Mas quando Jesus começou a lhe explicar, falou: ó, você jamais voltará a ter sede. Ela pensou: opa, peraí, então eu quero dessa água. Dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. E ali Jesus olhou para ela e falou: mulher, você já teve 5 maridos, 5 relacionamentos, e esse que você tem agora não é seu. Aí ela reconheceu que Jesus era profeta. Ela reconheceu que Jesus ali, irmãos, tinha um discernimento do que ela realmente precisava. Então, se a gente for entender essa passagem, aquela mulher achava que ia conseguir saciar a sua sede só com as coisas terrenas, com as coisas físicas. Ela achava que ia conseguir saciar essa sede da alma dela só com relacionamentos. Então ela tentou um relacionamento, não deu certo. Tentou outro, não deu certo. Tentou um terceiro, ela pensou: agora vai. Não deu certo de novo. Tentou o quarto e pensou: agora esse é de Deus. Não foi também. Tentou o quinto relacionamento e nada, irmãos. E o último que ela estava era um amante ainda. Então ela estava tentando saciar, tentando se satisfazer só com os relacionamentos terrenos e não estava conseguindo. Deus, ele quer nos dar um bom relacionamento. Deus, ele quer nos dar um relacionamento abençoado. Deus, ele quer nos dar um casamento abençoado, irmãos. Mas acima de tudo, ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele. Aquela mulher estava tentando relacionamentos humanos para se satisfazer. Aquela mulher só estava correndo atrás de relacionamentos humanos para saciar o vazio da sua alma, mas não estava conseguindo. Mas Jesus falou: eu tenho uma água que vai te satisfazer totalmente. E essa água não vem do exterior, essa água ela vem do interior. Do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Eu imagino que a meta principal dessa mulher era ter um relacionamento ali abençoado, um relacionamento feliz. Mas depois que Jesus se apresentou para ela, a Bíblia fala que aquela mulher começou a pregar sobre Jesus. Aquela mulher virou uma missionária e a prioridade daquela mulher, irmãos, mudou. Ela pregava Jesus com alegria. Então não era mais os relacionamentos humanos, era o relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus. E ali mais nada dessa terra, irmãos, ela substituiu por Jesus, não. Mais nada dessa terra ela quis colocar no lugar de Jesus. Virou uma missionária, virou uma mulher de Deus. Ela encontrou o sentido da vida. Irmãos, qual é o sentido da vida? É a gente trabalhar até morrer? É só a gente se esforçar nessa terra e muitas vezes só trabalhar para pagar dívidas? Qual é o sentido da vida? É só ir para as festas? Beber muitas vezes? É só se relacionar? É só ir para as farras? Qual é o sentido da vida, irmãos? Só ganhar dinheiro? Só conquistar cada vez mais? Esse é o sentido da vida? Pois eu quero dar um testemunho aqui. Pouco antes de eu me converter, trabalhava ali na Nova Cap, servidor público, né? Não era tão próspero igual Deus me fez, né? Nos dias de hoje, para a glória e para a honra dele. Não tinha, assim, condições tão boas, mas eu tinha meu emprego, fiz um concurso público, era concursado, tinha minha esposa do meu lado, já tinha meus filhos, tinha um teto para morar. Quando precisava comprar carro, né? Quando eu queria um carro, eu conseguia comprar um carro. Quando eu queria ir para as festas, eu conseguia ir para as festas. Quando eu queria beber, eu conseguia beber. Quando era para pagar um absurdo de caro para ir nos bailes de rap da vida aí, eu pagava o ingresso, comprava e ia. Quando precisava comprar roupa nova, eu comprava roupa nova. Quase todo mês tinha que ter roupa nova. Quase toda festa de fim de ano tinha que ter roupa nova também. Então procurava, irmãos, preencher o vazio da minha alma com tudo isso. Com dinheiro, com amigos, com bebidas, com drogas, com farras. E tinha até coisas boas também, porque família é de Deus. Tinha minha esposa,
tinha minha casa, tinha meu trabalho, mas o vazio continuava dentro do meu coração. Às vezes enchia a cara ali para esquecer aquela tristeza que eu tinha dentro de mim, enchia a cara ali, ficava alegre no mesmo dia, mas no outro dia, irmãos, o vazio estava cada vez maior. Aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Porque nada me alegra, nada me deixa feliz. Chegava o fim de ano, eu comprava camisa nova, calça nova, tênis novo, enchia o bolso de dinheiro, ia com meus amigos para as farras, e a gente ficava a madrugada toda, irmãos. Ficava a madrugada toda, virava a noite, né? Dava ali o Feliz Natal, o Feliz Ano Novo para a família, depois ia para a rua. Ia para a rua beber, ia para a rua me drogar. Com roupa nova, com tênis novo, com dinheiro no bolso, com tudo. Irmãos, eu me lembro muitas vezes que antes no Setoró tinha uns becos, né? Não sei se os irmãos lembram, tinha uns becos no Setoró. Às vezes a gente ia para os becos do Setoró para se drogar. E às vezes eu sentava, né? Tinha umas calçadinhas assim, um lugar para sentar. E eu sentava muitas vezes, irmãos, e ficava ali com uma tristeza tão grande, uma tristeza tão profunda, que às vezes, né? Os meus companheiros aí do mundo, às vezes até falavam, o que você tem? Fica só calado. O que foi? Está triste por quê? O vazio, irmãos, dentro de mim. Quando dava o outro dia, clareava o dia, a gente passava a noite toda, a madrugada toda na rua. Quando clareava o dia, já estava sem dinheiro, estava com a roupa toda suja. Tudo que eu tinha feito pensando que ia me trazer alegria, aí eu pensava comigo, nada disso me trouxe alegria. Peguei o dinheiro, 13º, peguei ali a melhor roupa, peguei o melhor tênis, compramos cervejas, drogas, bebidas. Estou aqui com meus amigos, estou rodeado de gente, tenho casa, tenho esposa, tenho tudo. E às vezes deixava a esposa dentro de casa também, né? Tenho tudo isso e nada me satisfaz. Depois que eu descobri, irmãos, nada neste mundo substitui a presença de Deus nas nossas vidas. Aí eu entreguei minha vida para o Senhor. E quando eu entreguei, Deus teve pressa nas nossas vidas. Deus começou a nos usar na obra dele. Rapidamente fui ungido para obreiro. Depois já fui ungido para evangelista. Passou um tempo, fui ungido de surpresa para pastor. Nem eu sabia que no dia eu ia ser consagrado. O pastor me chamou lá na frente e falou, William, hoje você vai ser consagrado para pastor e a obra vai continuar na sua vida. E eu pensando, Senhor, será que isso é de Deus mesmo? Ou é o homem que está inventando isso? Aí todas as vezes Deus me fazia lembrar. Você lembra quem era o seu pai? Meu pai já morreu, irmãos, mas Deus ele me faz lembrar. Você lembra quem era o seu pai? Seu pai era um pastor. Ele passou a vida toda dele levando a palavra de Deus e pregando a palavra de Deus. Ele já morreu, mas agora eu vou continuar essa obra na sua vida. Porque eu tenho esse chamado na vida de vocês. Então entreguei minha vida para o Senhor, irmãos. E hoje em dia eu posso dizer, o sentido da minha vida é fazer a obra de Deus. Às vezes eu sei que os irmãos ficam até preocupados. Às vezes pensam, nossa, o pastor está trabalhando demais, o pastor está quase todo dia na igreja arrumando alguma coisa, o pastor está se esforçando muito ali na obra. Às vezes eu sei que irmãos ficam preocupados, né? Até falaram já, nossa, preocupado com o pastor. Ficou até não sei que horas na igreja. Irmãos, mas eu quero te dizer, é isso que me alegra, é isso que me dá prazer, é isso que hoje em dia me satisfaz, irmãos. E eu fico feliz também porque não é só comigo que acontece, estou dando meu testemunho. Mas a maioria dos irmãos aqui desse ministério, hoje falta vários irmãos aqui, mas a maioria dos irmãos aqui desse ministério, eu tenho visto alegria em fazer a obra, alegria em vir para os cultos. Esses jovens, irmãos, me alegro muito que esses jovens se esforçam. Esses jovens estão sempre querendo melhorar alguma coisa, vêm cedo para ensaiar na igreja, eles amam o que eles fazem. Enquanto tem muitos jovens aí, irmãos, levando essa vida igual eu vivia, nas bebidas e nas drogas, esses jovens abençoados encontraram o sentido da vida, encontraram o sentido de viver, irmãos. E sabe por quê? Porque Deus está levando eles para a terra prometida, irmãos. E o próprio Deus envia um anjo para proteger. Então eles vão ouvir a voz de Deus, irmãos. Então eles vão adorar a Deus, servir a Deus, irmãos. Eles vão destruir todos os ídolos. Eles vão obedecer e eles vão chegar à terra prometida. Todos nós, irmãos, se seguirmos esses princípios, não tem como dar errado. São princípios bíblicos que nós seguimos os princípios e Deus ele entra com a promessa, irmãos. Então receba a promessa de Deus na sua vida nessa noite de hoje.
Que nessa noite de hoje, irmãos, Deus tenha ministrado sobre ouvir a voz dele, sobre a obediência, sobre destruir todos os ídolos, não importa quais sejam os ídolos que ainda te atrapalham na sua vida. Sirva ao Senhor, adore a Ele em espírito e em verdade, que não tem como dar errado. Ele mesmo vai te conduzir para o caminho da bênção, para o caminho da vitória, para o caminho da promessa. E só quem crê, aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Receba a vitória, receba as bênçãos de Deus. Quero te dizer que não foi o pastor que te trouxe aqui nessa noite, não foi a pastora, não foi os irmãos, foi Deus que te trouxe aqui nessa noite, para você aprender um pouquinho mais, né, da palavra dele e sair daqui com a sua vitória em nome de Jesus. Passar para minha esposa aqui e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vou estar deixando aqui os avisos, palavra muito abençoada. Glórias a Deus. Amanhã é sexta, vai ter